A maioria das religiões pouco perderia com a descoberta de que seu fundador, na verdade, nunca existiu. Ou que não é da forma como é dito, ou mesmo que houve falhas no entendimento e ensino. Esse não é o caso do cristianismo. Não se trata de uma religião fundada por um homem. O cristianismo é o próprio Cristo e sem ele, ou mesmo o entendimento errado de sua pessoa, faz com que as bases do cristianismo caia por terra. Quem realmente é a pessoa de Cristo? Cristo não é simplesmente uma pessoa que viveu há cerca de 2000 anos atrás, pregou uma mensagem, fundou uma religião e morreu. A palavra diz que Cristo é o próprio Deus que encarnou na figura de um homem, sendo o Verbo de Deus que vive eternamente. O apóstolo João diz que no princípio ele era o Logos, e o Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Ou seja, antes mesmo dele se manifestar na figura do Cristo, ele estava com Deus na criação do universo, governando o universo e vivia em plena comunhão com o Pai. Quando analisamos o Antigo Testamento, vemos o que entendemos ser a manifestação da figura de Cristo mesmo antes da encarnação. Entendemos que quando a Bíblia cita o anjo do Senhor, na verdade se trata de uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus na figura de Cristo antes mesmo dele ser encarnado. O Antigo Testamento está repleto dessas manifestações. Por exemplo, no cuidado com Agar, no aviso a Abraão da destruição de Sodoma, falando a Jacó ou mesmo na luta com ele durante toda a noite. São cerca de 20 manifestações que consideramos que foram feitas pelo ministério de Cristo antes da encarnação. Entretanto, somos revelados de maneira direta a Cristo somente na sua encarnação. É exatamente após esse aspecto do mistério de Cristo que começamos a ter problemas quanto ao entendimento da matéria que chamamos de cristologia. O entendimento errado traz muitos ensinamentos errados e, com isso, heresias e muitas seitas que foram surgindo durante a história. A primeira dessas problemáticas é o entendimento da real natureza de Cristo. Entendemos que na encarnação, Cristo assumiu uma dupla natureza, porém, não de maneira divisível. Ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. Chamamos isso de união hipostática. Muitas heresias surgiram desde o início mesmo do cristianismo. Um exemplo é o gnosticismo, que eles acreditavam que a matéria era totalmente ruim e o espírito era totalmente bom. Então, para eles era impossível um Deus de verdade ter sido encarnado. Eles entendiam que o Espírito de Cristo desceu no batismo com João e saiu antes da crucificação. Ou seja, um homem comum tinha morrido na cruz. Mas isso é um problema, pois um homem comum ter morrido na cruz e não o próprio Deus, além desses, existiram dezenas de outros entendimentos errados a respeito da natureza de Cristo. A união hipostática de Cristo é um termo que a gente utiliza para falar dessa união de Cristo em duas naturezas indissolúveis, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Mas é importante entender que Jesus Cristo ele é uma pessoa só, indivisível, mas que habitam nele duas naturezas simultaneamente, sem separação. Não são duas pessoas diferentes, é apenas uma pessoa com duas naturezas. E é importante entender que a personalidade e o caráter do Cristo vem do próprio Deus e os seus atributos divinos estão com ele. Cristo não foi adicionado a um ser humano. Na verdade, apenas o Cristo nasceu num corpo e uma natureza humana, e assim formando essa dupla natureza existente em uma pessoa só. Mas por que isso teve que ser assim? Por que na verdade, o Cristo, o Deus, teve que encarnar na figura de um homem? O Salvador da humanidade tinha que atender a alguns requisitos importantes para que o seu sacrifício fosse eficaz. Por isso a encarnação era necessária. Em primeiro lugar, ele precisava ser da raça humana, porque a justiça de Deus deveria vir sobre a humanidade. Foram os humanos que falharam. Ele tornou-se o representante dessa humanidade que receberia a justiça divina.
E em segundo lugar, ele precisava ser divino, porque se fosse um homem comum, o sacrifício não seria suficiente. Mas um representante da raça humana, em que habitava a plenitude da divindade, era o sacrifício suficientemente capaz de satisfazer a justiça de Deus para todos. Mas o nascimento virginal traz um problema, porque a própria palavra diz que todo ser humano é nascido em pecado. Mas a palavra também diz que o Cordeiro de Deus que viria para nos salvar seria imaculado, sem pecado e sem manchas. Porém, é importante entender, conforme Romanos 5,12, que na verdade a natureza pecaminosa do ser humano era transmitida através da semente de Adão. A gente entende dessa forma porque Adão, na verdade, ele era o cabeça do Éden, ele era o cabeça da humanidade. Isso faz com que a natureza humana de Cristo seja recebida através de Maria e não de José. A semente de José não foi utilizada, por isso o Cristo nasceu sem pecados. Ele nasceu sem a natureza pecaminosa do ser humano. Mas isso não quer dizer que Maria não tinha pecados. Maria era uma pecadora como qualquer uma. Porém, a ideia da transmissão dessa natureza pecaminosa seria da semente do homem. Maria nasceu em pecado porque ela veio da semente do homem também. Inclusive, essa problemática da natureza pecaminosa faz com que algumas pessoas entendam que Cristo, na verdade, ele não nasceu em carne, ele nasceu em outra substância. Mas isso não é verdade. A Bíblia é enfática em dizer que Cristo, na verdade, nasceu em carne, como um homem de verdade. Na verdade, nós precisamos entender bem que o nascimento de Cristo foi um ato milagroso de Deus, por dois motivos principais. O primeiro motivo é que ele nasceu sem a semente do homem de uma maneira milagrosa, e em segundo lugar, que habitava nele essas duas naturezas distintas, tanto a do homem quanto a divina, porém em uma única pessoa. Cristo, ele ressuscitou com essa natureza humana ainda, mas agora com um corpo glorificado, e não um corpo humano sujeito às debilidades humanas. A Bíblia diz que após a ressurreição, ele ainda tinha a aparência de um homem. Também diz que ele está no céu como um homem, voltará como um homem e julgará todos como um homem. Cristo, ele é o verbo de Deus. Algumas pessoas gostam de pegar essa situação de que Cristo era o Filho de Deus para dizer que ele, na verdade, era um Deus inferior, que somente o Deus Pai é o Deus verdadeiro e Cristo, na verdade, está abaixo da divindade do Deus Pai. Essa subordinação de Cristo como Filho de Deus só se deu na encarnação. A palavra vai dizer que ele se despiu da sua glória, que ele se esvaziou da divindade e desceu para ser servo. E assim como servo, ele depois se tornou Filho de Deus. Ele é o primogênito de muitos filhos que vieram após ele. Se Cristo não tivesse vindo como homem, se submetido a se tornar filho de Deus, ele não seria o primogênito de muitos. E por ele ser o primogênito de muitos, hoje nós podemos receber o espírito de adoção através do seu sacrifício, através daquilo que ele fez por nós. E essa situação de filho de Deus, na verdade, falava de uma ordem, de uma operação, de um ofício. Nunca falava de essência e valor. Ele é tão Deus quanto Deus Pai. Ou seja, Cristo sempre existiu como Deus, ele não existia como filho de Deus. Cristo tornou-se filho de Deus quando encarnou, quando veio ser como um homem, e assim foi feito e submetido ao Pai em amor. E em sua missão como Filho de Deus, ele expressou que o Pai era superior a ele. Ele foi gerado pelo Pai, enviado pelo Pai, recebeu autoridade, recebeu a mensagem, teve o reino estabelecido pelo Pai. Ele dependia inteiramente do Pai, estava sob sua autoridade. Ele entregaria o reino de volta ao Pai, e ele está sujeito ao Pai como filho. Cristo é o único Filho de Deus. A palavra vai dizer que ele era o unigênito Filho de Deus. Porém, ele se esvaziou até nesse ponto, se entregou e se tornou agora primogênito de Deus. Ou seja, ele é o primeiro Filho de Deus de muitos que viriam. Foi através do seu sacrifício que agora nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Antes nós éramos apenas criaturas. O único Filho de Deus era Cristo, nós apenas criaturas. Mas agora, através do seu sacrifício, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. O Verbo, sendo Deus eterno, pôs-se na posição de filho no instante em que encarnou e teve a sua natureza humana, inclusive seu corpo, literalmente gerados. A ressurreição somente declarou que ele tinha se colocado na posição de filho e Deus o tinha aceito.
Bom, acredito que era isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo sobre Cristologia. Espero que vocês tenham gostado. É importante que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para a gente entender que vocês estão gostando desse tema, para a gente trazer um pouco mais desse tema aqui. Comentários são sempre bem-vindos, mas lembrem de manifestar o fruto do Espírito. Não ataque, não acuse ninguém. Faça tudo com amor, com respeito, com carinho. Você pode divergir sem problemas. Você pode divergir do canal, você pode divergir das pessoas que estão comentando. Mas nós precisamos manifestar Cristo através de nós. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Graça e paz.